Pessoal, agora a gente vai pegar as questões do modo subjuntivo. Venha comigo na tela, vamos lá. Assinale a alternativa cuja forma verbal em destaque expressa possibilidade de que um fato ou evento venha a se realizar. Pô, terror, vem cá. A gente notou aí, né, alguns verbos que transmitem fato que venham a se realizar no futuro. A gente viu lá, por exemplo, o futuro do presente, né? A gente notou lá aquela relação hipotética, mas que de repente possa vir a acontecer. Beleza. A gente viu o presente subjuntivo, né? Talvez ele faça alguma coisa, de repente acontece, né? Beleza. Então, a gente vai trabalhar com essa noção e, logicamente, vai perceber esses empregos de tempo verbal. Olha só. Ele quer, então, uma possibilidade de que fato ou evento venha a se realizar. Nas últimas semanas, tenho sido torturado. Tenho sido torturado. Torturado é particípio, só marcou particípio aí. Particípio mostra algo que ocorreu. Tenho sido torturado, beleza? Então, fora. Naturalmente, não dá certo. Presente indicativo não mostra possibilidade ou fato de evento que venha a se realizar. Está se realizando. Onde a palavra seja chamada a dirimir dúvidas ou dinamitar certezas. A palavra seja chamada. Ele não falou que ela é chamada e pronto, não. Né? Regular, né? É algo regular, contínuo. Não. Ele falou que ela seja chamada. É uma expectativa de que isso venha a acontecer. Concorda comigo? Venha comigo à tela. Terror presente subjuntivo. Eu gostei desse negócio aí, cara. Beleza. Vamos então marcar aqui por enquanto. Letra D. Para reinstalar a internet no computador, tenho de ligar um cabo enfiado na televisão. Ligar é infinitivo, moçada. O infinitivo não vai trabalhar esse emprego de tempo verbal, de modo verbal. Ele é uma forma nominal. Fora, não tem nada a ver. Venha comigo. Em jovem, sobrevivi. Pretérito perfeito indicativo. Fato consumado. Então, a alternativa C é correta. Belezinha? Vamos pegando à frente. Questão 23. O que mais precisa queimar no Brasil para se perceber que patrimônio é algo que se vai para sempre? Opa, li errado, né, moçada? Li aqui como uma afirmação. Vamos ler então como interrogação. O que mais precisa queimar no Brasil para se perceber que patrimônio é algo que se vai para sempre? O que mais precisa queimar no Brasil? Né? Então, olha só, algo que precisa queimar no Brasil para se perceber que patrimônio é algo que se vai para sempre. De acordo com a conjugação verbal e sem alteração do sentido, tem-se versão correta de reescrita do trecho destacado em... Moçada, aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Veja bem, antes de a gente abordar isso daqui, eu chego para você e falo assim... você está agora, né, assistindo a esta aula para entender a matéria. Você está aqui agora assistindo a esta aula para entender a matéria. Eu posso falar para você que para entender a matéria, você já entendeu a matéria? Não. É fato consumado? Não. É um evento que vai se realizar, que eu tenho aqui a convicção de que você está pescando tudo e você realmente vai entender. Ao final da aula, você terá a percepção necessária. Concorda comigo? Então, uma expectativa de que você entenda a matéria com base nesta aula, não é isso? Então, veja, você está aqui agora assistindo a esta aula para entender a matéria. Vamos trocar o para entender a matéria, vamos tirar esse para entender e vamos colocar o para quê. Eu vou forçar o verbo conjugado em modo e tempo verbal. Veja bem então, eu poderia dizer a você então o seguinte, que você está aqui assistindo a esta aula para que entende a matéria? Para que entende, terror? Entende é presente indicativo. O para quê é uma finalidade que eu tenho, é uma projeção que eu tenho, uma expectativa de atingir esse objetivo. Opa, beleza, gostei. Então se é uma expectativa, eu vou colocar futuro do presente indicativo. Vamos lá então, vamos lá. Você está agora aqui, né, assistindo esta aula para que entenderá a matéria. Soa mal. Veja bem, então quando eu coloco essa ideia de finalidade,
é algo que venha a acontecer, é uma expectativa de que venha a acontecer, eu uso o presente subjuntivo. Você está aqui assistindo a esta aula para que entenda a matéria. E veja a sua combinação. Você está aqui agora assistindo a esta aula, É algo presente do indicativo, combinando com quem? Com o presente do subjuntivo, que é a expectativa. Está vendo só? E é isso que acontece aqui, ó. O que mais precisa queimar no Brasil para se perceber que patrimônio é algo que se vai para sempre? Então, nesse caso, o que mais precisa queimar no Brasil? De acordo com a conjugação verbal e sem alteração do sentido, tem-se a versão correta de reescrito do texto destacado. Olha só. O que mais precisa queimar no Brasil para que percebamos que patrimônio é algo que se extingue definitivamente? Presente indicativo, presente indicativo, presente indicativo, presente do subjuntivo, porque nós temos uma expectativa, algo que venha a se realizar. Para que percebemos não cabe, não é presente subjuntivo. Percebemos não cabe. Ah, tem o percebamos aqui, gostei, hein? Opa, legal. Percebemos não cabe, beleza? Ok, fora. Tranquilo. Então, nós ficamos com a alternativa A por enquanto e a alternativa D de dado. Tá legal. Para perceber que patrimônio é algo que se vai para sempre. Olha só, patrimônio é algo que se vai para sempre, né? Então, venha comigo, algo que se vai para sempre. Para que percebamos que patrimônio é algo que se extingue definitivamente. Para sempre é definitivamente. Se vai, se extingue. Olha só a letra D. Para que percebamos que patrimônio é algo que se refaz inesperadamente. Para sempre não é inesperadamente. Concorda comigo? Então, sobrou quem? Alternativa A. Trabalhando então o emprego de tempo verbal, o modo aqui, né? Subjuntivo ao presente subjuntivo, e também o valor de se extingue definitivamente e o se vai para sempre. Tá legal? Ok, indo à frente. Questão 24. A forma verbal destacada na frase não me parece, entretanto, que tenhamos presente subjuntivo. Chegado a uma situação dessas, o tenhamos está grifado, ele está no presente subjuntivo, tá? Eu tenho um tempo composto aqui, mas o que importa é que está grifado, que é o presente subjuntivo. Expressa a ideia de possibilidade de que algo possa se realizar, assim como ocorre em. Então a gente já viu, né, que o presente subjuntivo transmite essa noção para a gente, né? Algo que possa se realizar. Vamos lá então, olha só. Seja como for, tenho a convicção de que, se a fórmula mais draconiana propugnada por ela fosse adotada, acabaríamos produzindo mais mal do que bem. Acabaríamos produzindo mais mal do que bem. Teria um resultado. Concorda comigo? Olha só, se isso fosse adotado, acabaríamos produzindo mais mal do que bem. É um resultado provável, satisfazendo aquela condição, dependendo da condição. Concorda comigo? Beleza. Futuro do pretérito a gente segura um pouquinho. A ideia de que o sistema de saúde precisa ser protegido é uma necessidade atual. Ele precisa ser protegido. Precisa é presente indicativo, uma necessidade atual. Pronto. Não é algo que possa se realizar, beleza? A necessidade é atual. Acreditar é o infinitivo, não tem esse valor de emprego de tempo em modo verbal. Imagino é um verbo no presente indicativo, assim como podem, também presente indicativo. Algo atual, é uma possibilidade atual, é uma imaginação atual, beleza? É uma necessidade atual. Então, moçada, quem expressa a ideia de possibilidade de algo que possa se realizar, né? Eu empreguei um modo subjuntivo presente subjuntivo aqui, no trecho original. Mas o resultado está aqui, ó, no futuro do pretérito, que a gente observou, que também cabe, né? É uma relação hipotética, terror, mas, dependendo dessa hipótese, dependendo dessa condição, se ela for satisfeita, o resultado pode vir a ocorrer. Concorda comigo? Então, tranquilidade. A banca, então, colocando pra gente, olha só.
um verbo que se encontra no presente subjuntivo, tendo o mesmo emprego, tá, do que um verbo no futuro do pretérito, não é? Tudo isso dependendo do contexto e sempre, moçada, trabalhando por eliminação de alternativas. Sempre. Vamos à frente. Questão 25. Primeiro, institucionalizar a aliança entre Olinda e Recife. Se esta frase for iniciada com primeiro, será necessário que... Eu vou colocar para você, eu vou ler aqui e você que vai me dizer. Primeiro, será necessário que se institucionalizarão... Caraca, terror. Será necessário que se institucionalizarão futuro do presente. Fica feio pra caramba, fica estranho, não fica? Será necessário que se institucionaliza. Então não será necessário, ele já se institucionaliza. Então olha só, o será necessário o quê? Ele projeta para a próxima oração, aqui, ó, que virá aqui, ó, uma ideia de algo que seja possível de realização, né? Será necessário que se institucionalizavam? Algo passado, nada a ver. Será necessário que se institucionalize, presente do subjuntivo. Gostei dessa aqui, terror. Será necessário que se institucionalizara, pretérito mais que perfeito? De maneira alguma. Alternativa D de dado é a correta. Veja bem, será necessário que... Há uma expectativa lá na próxima oração. Há uma expectativa de que a ação da próxima oração seja efetivada mais à frente. Beleza? Então, você notou pela estrutura que cabe aqui o presente subjuntivo. Tá? Venha comigo, vamos à frente. Questão 26. Olha lá. Ambos os verbos sublinhados estão empregados nos mesmos tempo e modo. Opa! Só reconhecer tempo verbal, que maravilha. Olha lá. O processo atualmente exigiria futuro do pretérito, né? Visitas periódicas ao médico, mas após essa etapa, tal uso funciona presente indicativo. Então, fora. Não cabe essa aqui. Ao mesmo tempo em que ele faz presente indicativo, com que você veja presente subjuntivo, presente indicativo, presente subjuntivo, fora. Letra C. Quando se descobre, presente indicativo, a necessidade do uso de óculos. Uma grande questão pode, presente indicativo, terror, gostei dessa. Letra D. Apesar de não ficarem aparentes, apesar de não ficarem, nesse caso é o infinitivo, apesar de não ficarem, poderão, futuro do presente do indicativo. Apesar de não ficarem, esse apesar de aí, só admite na sequência o infinitivo flexionado, não é futuro do pretérito, tá legal? Não cabe não. Ok, venha comigo na tela. Em casos de uso indispensável, são, presente do indicativo, sugeridas as lentes de contato que, apesar de não ficarem em infinitivo flexionado. Então, alternativa C é a correta. Questão 27. Que reflita, é o verbo refletir. Rapaz, o verbo refletir. Refletir, terror. Talvez eu reflita, tu reflitas, ele reflita. Presente subjuntivo. Tranquilão? Venha comigo na tela. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo do sublinhado acima está na frase. Então eu tenho aqui o presente subjuntivo. Ok. Eu tenho então aqui o verbo retirar na alternativa A. Olha só. Que o retira do mundo. Retirar. Eu retiro, tu retiras, ele retirar. Presente indicativo. Não é? Venha comigo. Venha a ser mais tolerante às opiniões alheias. Venha a ser do verbo vir. Talvez eu venha, tu venhas, ele venha. Venha, presente subjuntivo. Opa, terror. Então deve ser isso aqui. Como se fossem, olha o SSE aqui, pretérito imperfeito subjuntivo. Que inverte, é o verbo inverter, eu inverto, invertes, ele inverte, presente indicativo. E a palavra grega filosofia significa presente indicativo, tá legal? Então, sobrou a alternativa B de bola como correta, mamãozinho com mel. Vamos à frente. Questão 28, a gente tem aí o seguinte. Lembram da época do Orkut?
Quando você queria escrever alguma monstruosidade, era possível comentar de maneira anônima. Hoje em dia, essas frescuras não são mais necessárias. Se a frase do segundo quadrinho fosse reescrita na perspectiva de tempo futuro, em conformidade com a norma padrão, ela assumirá a seguinte redação. Então é o seguinte, eu vou trabalhar aí com a combinação de modo e tempo verbal, lembrando que o verbo deverá estar no futuro. No futuro. Venha comigo então aqui, olha só. Quando você querer escrever, Teô, quando você quiser, futuro subjuntivo, quando você quiser escrever, por favor, né? Vem aqui comigo na tela. Quando você quiser escrever alguma monstruosidade, será possível. Aqui é o futuro do presente. Quando você queira, presente do subjuntivo. Não cabe o quando aqui, ó. Caso você queira. Tá legal? E o presente do indicativo, fora. Quando você quisesse, isso aqui é pretérito imperfeito subjuntivo. Aqui o seria futuro do pretérito, fora. Futuro do subjuntivo. Quando você quiser escrever alguma monstruosidade, será possível comentar de uma forma anônima, Teô. Quando você quiser, futuro do subjuntivo, será possível. Será futuro do presente indicativo. Quando você quererá, pelo amor de Deus, futuro do presente é presente do indicativo. Então, você notou que a alternativa D de dado é a correta. Beleza? Questão 29. Errado. Você quer que a gente fique abaixo da média? Beleza, então vamos observar o que você pede aqui, ó. Ao se empregar o pronome nós no lugar de a gente na frase do último quadrinho, você quer que a gente fique... Então nós temos aí o fique, que é um presente subjuntivo, na terceira pessoa, né, desse presente subjuntivo aí. Ele quer o quê? Que você troque o agente pelo nós. Então é a simples concordância aí, né? Uma flexão agora na primeira pessoa do plural. Você quer que nós fiquemos, beleza? Fiquemos. Alternativa, uma mãozinha com o meu, alternativa A. Presente subjuntivo na primeira pessoa do plural. Questão 30. Assinale a alternativa que apresenta o verbo conjugado no modo subjuntivo, dando sequência correta à frase. Talvez, cara, no modo subjuntivo, colocando o talvez, beleza? Talvez Deus resolvia, cara, resolvia, rapaz, Deus fazia aquilo mesmo. Deus resolvia. Então é uma regularidade no passado, beleza? Então não cabe o talvez aí, não é dúvida. É algo realmente que acontecia naquela época, beleza? Então não pode ser aí uma dúvida. Venha comigo. Talvez algum dia alguém dava um jeito, alguém desse um jeito, poderia, né? Mas aí não dá o dava, pretérito imperfeito indicativo, fora. Talvez queiramos benefícios sem custos. É o verbo querer no presente subjuntivo. Talvez queiramos presente subjuntivo. Gostei, terror. Talvez a maioria dos brasileiros concorde e não concorda. Concorda é presente indicativo, né? Não transmite dúvida, que acontece aqui com o advérbio talvez. Então fora. Talvez poderíamos responder. Não. Talvez pudéssemos responder. Eu quero um modo subjuntivo aqui. Então, você notou que queiramos é a resposta ideal. Beleza? Alternativa C é a correta. Questão 31. Assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque no trecho expressa a ideia de possibilidade de que um fato ou evento se realiza. Veja, a ideia de possibilidade de que um fato ou evento se realize, algo que tem uma expectativa de realização, beleza? Opa, vamos observar aqui. E há motivos para acreditar que pelo menos uma parte deles queira. Rapaz, eu não tenho certeza não, mas pelo menos uma parte dele queira. Isso pode ser realizado no futuro, né? Talvez queira. Então veja, eu posso empregar o presente subjuntivo com essa noção de que pode vir a se realizar, não é mesmo? Venha comigo aqui, olha só. Os preços efetivamente praticados estavam mesmo
pretérito imperfeito indicativo, né? Então não é ideia de possibilidade, de que algo venha a se realizar. Resolveu o fato consumado, pretérito perfeito, a ação pontual no passado. Então não é uma expectativa de que algo venha a se realizar. Nada, nada. Vem comigo. Em um ano, a companhia perdera mais que perfeito, meu camarada. Então não cabe essa ideia de que algo que venha a se realizar. E o tem é o presente indicativo. Nesse caso, meu amigo, você sabe que só cabe presente subjuntivo, mamãozinho comeu. Pô, teu, essa daí tá muito simples, fala a verdade pra mim. Pô, aí tá escolhendo só questões fáceis. Não, é o que está sendo cobrado, né? É o normal, é o natural. Vamos que vamos? Vamos lá, porque a diversão é garantida. Pegando mais uma aí. Questão 32. A correspondência entre as formas verbais na frase escrita a partir do texto está em conformidade com a norma padrão da língua. Bom, então aqui cabe a correlação de modo e tempo verbal, beleza? Que é aquilo que a gente trabalhou, né? Basicamente o quê? Quando você tem uma ideia, né, de uma condição no passado, o resultado hipotético. Se ele estudasse, passaria. Se ele estudar, passará. Beleza? Tranquilidade? Então, venha comigo, olha só. Se a elite política e econômica global estivesse, pretérito imperfeito subjuntivo, preocupada com o futuro do trabalho, adotaria, hipótese futuro do pretérito, medidas para conter os seus efeitos. Mas ficou lindo isso daqui, terror, essa combinação aqui. Ficou maravilhosa, né? Estivesse preocupada, adotaria. Se ele estudasse, passaria. Gostei. Beleza. Vamos ver os demais. Se a elite política e econômica global estaria, não. Né? Nesse caso aqui, eu coloco a condição com o verbo no subjuntivo, né? Com o futuro do pretérito. O futuro do pretérito ele é apenas o resultado, ele caberia aqui, ó. Se a elite política e econômica global estivesse preocupada com o futuro do trabalho, adotasse, não, adotaria. O futuro nesse caso, o pretérito imperfeito subjuntivo, ele vai combinar com o futuro do pretérito, e não com outro pretérito imperfeito subjuntivo. Se a elite política e econômica global estaria, da mesma forma que a gente cortou aqui, tem que cortar aqui também, não cabe. Se a elite política e econômica global esteja, não. Caso esteja, né? Não cabe o se aí. Por isso, a gente nota, cara, não tem por onde fugir. Alternativa A, maravilhosa, linda, aqui, exuberante, né? Vamos à frente. Questão 33. Exprime a ideia de possibilidade, a expressão destacada na passagem. Exprime a ideia de possibilidade. Há uma abertura aí, beleza? Uma possibilidade. Então, vamos observar aqui. É algo fato consumado, terror? Não, terror, é possibilidade. Vem aqui comigo na tela, olha só. Conforme os números publicados, utilizou um particípio com valor de adjetivo aí, tá? Publicado e pronto, terror, são publicados, pronto. Então aqui, ó, ele é fato consumado. Os números foram publicados e pronto, fato consumado. Não é possibilidade que venham a ser publicados, não é isso. Vem comigo na tela. Dito de outro modo, isso foi dito de outro modo. Dito, particípio também, né? Marcando que foi dito, olha só. 5,9 milhões de pessoas perderam. É plausível que também a exorbitante desigualdade social brasileira tenha aumentado. Olha só o presente subjuntivo aqui formando o tempo composto. O que importa é o presente subjuntivo aqui, ó. Tenha aumentado, é provável, é plausível. Pensar assim é plausível. Há uma possibilidade, sim. A qualidade das vagas geradas deixa, presente indicativo, completava, pretérito imperfeito indicativo. Alternativa C é o que a gente tem que marcar. Beleza? Beleza, moçada? Então a gente finalizou aí as questões do emprego de tempo e modo, de tempo verbal, né? E também a identificação desse tempo verbal no modo subjuntivo, beleza? Já já a gente volta.